Vou colocar aqui para acompanhar. Glória a Deus. Gente, quem ainda não adquiriu o meu livro, né, Quebrando o Laço do Passarinheiro, o livro que foi pensado para quebrar todos os impedimentos, todas as armadilhas do inimigo e até de pessoas também, né? Às vezes nós somos vítimas de inveja, somos vítimas de perseguição, não se sabe nem porquê, né? Porque não temos nada, só a graça de Deus, mas o inimigo, quando quer perseguir, às vezes usa, infelizmente, pessoas para fazer essas perseguições. Mas a palavra do Senhor diz que nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra todo principado, potestade e força do mal. E foi pensando nisso que eu escrevi esse livro, Quebrando o Laço do Passarinheiro. O laço são as armadilhas. Passarinheiro é aquele que pega passarinho. Pois nós sabemos que por uma pessoa pegar um passarinho tem que armar uma arapuca. E uma vez a arapuca armada, o passarinho inocentemente, sem maldade nenhuma, vai lá e cai nessa arapuca, cai nessa armadilha. Da mesma forma somos nós. O livro 100% Palavra de Deus, inspirado na Bíblia, pelo Espírito Santo, e eu tenho certeza que você, a partir, depois que ler esse livro, você terá uma visão espiritual das coisas. Você saberá para onde ir, como caminhar, como traçar os seus planos, identificando quais são as possíveis armadilhas que o inimigo pode armar para você, pessoas podem armar para você, enfim, tá bom? Então é um livro que você precisa adquirir para que você tenha essa visão espiritual dessa guerra, né? Essa guerra que ninguém vê, mas que todos nós estamos inseridos. E o Senhor te chamou foi para vencer nessa guerra. Nós temos disponíveis exemplares na Igreja Manancial de Vida do Campinho. Agora estamos de quarentena, está fechada, né? Mas logo, logo vamos retornar. E lá em São Luís, no Shopping Anil, na Livraria Ruache, e também ali no retorno da Coama, Livraria Ruache, o livro Quebrando o Laço do Passarinheiro, do pastor Edson Pires, que sou eu. Tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, o Senhor colocou no meu coração de nós estudarmos a palavra de Deus. Eu sou professor e eu só sei pregar ensinando. Eu acho que o objetivo da palavra é isso, né? O Senhor Jesus disse para nós fazermos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então Deus me deu esse dom, essa graça de ensinar, e eu só sei pregar ensinando. E o bom disso é que eu ensino a palavra de Deus de uma forma didática, que você realmente possa entender a palavra de Deus, que é esse que é o objetivo de todo cristão. Entender a palavra de Deus, uma vez que não é fácil a leitura bíblica, não é fácil, tá bom? A gente está aí realizando um curso, eu estou realizando um curso dos profetas menores, um curso muito abençoado, onde nós estamos estudando os 12 profetas menores. Estou com uma turma aí de 58 alunos, todos eles dão testemunho de muita bênção, todos eles dão testemunho de compreensão da palavra de Deus, que eles não compreendiam antes, agora passaram a compreender, porque nós estamos fazendo todo um plano de estudo, tá bom? Então está sendo assim muito edificante, muito abençoado, porque eu sei, como pastor, eu sei que ler a Bíblia não é fácil. Muitas pessoas, por conta disso, vão desistindo da leitura. Muitas pessoas, por conta disso, até ficam se culpando. Ah, sou eu que, às vezes se chama até burra, né? E burro, sou eu que sou burro, eu que não entendo. Não tem nada a ver com isso. Para ler a palavra de Deus, tem alguns pré-requisitos antes. A gente tem que entender um pouquinho sobre o contexto histórico, geográfico, econômico, político, porque a Bíblia é um livro que conta fatos, né, divinos, mas conta a história. É de uma época. Então a gente precisa de um conhecimento prévio para entender a Bíblia. Mas mesmo não tendo esses conhecimentos, pela fé a gente consegue. Até os que não têm tanta facilidade para ler, pela fé consegue, né, adquirir, extrair a palavra de Deus que fala sobre o plano divino de salvação, de amor e de graça em nome de Jesus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus colocou no meu coração de eu fazer uma série de estudos. Então essa série vai ser chamada de Tabernáculo, série Tabernáculo, onde eu vou explicar
cada elemento do tabernáculo, o que foi o tabernáculo e todos os elementos do tabernáculo que apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma analogia ou até uma comparação entre o Velho e o Novo Testamento de uma forma tão simples que você vai dar glória a Deus por esse entendimento, tá bom? Então, série tabernáculo, e hoje eu vou começar com o altar do sacrifício, tá bom? Altar do sacrifício, anota aí, série tabernáculo, altar do sacrifício, tá bom? O que é esse altar do sacrifício? O que ele aponta para o Novo Testamento? O que Jesus tem a ver com esse altar do sacrifício? Por que ele foi feito? Para que ele foi feito? E qual a contribuição espiritual que traz para a nossa vida? Então hoje a live está assim, riquíssima da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Primeiro vamos orar, tá bom? Feche seus olhos aí e vamos orar, porque a palavra de Deus tem que ter um discernimento espiritual. Então a oração, ela abre esse entendimento, ela abre essa porta, abre nossos corações, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Deus da glória, Deus santo, Deus poderoso, em teu santo nome, ó Pai celestial, te pedimos o entendimento desta palavra. Me dê graça, Senhor, nesta palavra, me dê luz, a luz do teu Santo Espírito sobre a minha vida, que eu diminua e que tu cresça. Tudo que eu tenho foi teu Santo Espírito que me ensinou, Pai Celestial, e eu quero te agradecer por cada pessoa que está neste momento com sede e com fome da tua palavra e serão alimentados e saciados nesta noite, ó Pai Celestial. Que tu possa abençoar cada uma dessas pessoas, que esta palavra entre em suas casas, na sua família, alcance todos que estão aí, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Abre, Senhor, tua palavra, abre teu entendimento, nossa mente, nosso coração para esta palavra, porque amamos a tua palavra. A tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e nós te louvamos e agradecemos por tu ter nos dado a oportunidade de conhecer esta palavra abençoada e maravilhosa. Que esta palavra mude a nossa vida, mude o nosso ser, e que nós possamos receber uma palavra profética na nossa vida nesta noite. Podemos nos levantar. Aquele que estiver triste e preocupado, possa se levantar com fé. Aquele que estiver com dúvida, possa, Senhor, se levantar com fé. Aquele que estiver chorando, possa sorrir, enxugando as suas lágrimas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora a presença do teu Santo Espírito aqui e na casa de todos aqueles que estão neste momento ouvindo esta live, vendo esta live, para a honra e glória do teu santíssimo nome, ó Senhor. Deus da glória, Deus santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Em nome de Jesus. Deus é muito bom. Amém. Vou dar um abraço aqui também para a Cristiane Aguiar, que está aqui presente também. A graça e a paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. O Fernando, José Rodrigues, pastor José Rodrigues, lá de Manaus, que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. A irmã Patrícia Alves, Deus te abençoe também. Glória a Deus. No finalzinho eu mando mais abraços aí, em nome de Jesus. Vamos nesse momento aqui, a palavra do Senhor. Então, como eu falei para vocês, todas as quartas-feiras, enquanto nós estivermos aí nessa quarentena. Agora, eu gostei tanto dessa história de lives que eu vou tirar um dia da semana para ministrar também, além da igreja, ministrar também através aqui dessas lives, tá bom? Bom, séries tabernáculo, né? Uma série de ministrações sobre o tabernáculo, e hoje nós vamos falar sobre o altar do sacrifício, tá bom? Então, o tabernáculo era quando o povo ele sai do Egito e ele está no deserto. Deus chama Moisés e fala para Moisés que Deus gostaria de habitar junto com seu povo ali naquele deserto. Mas para isso, Moisés teria que construir um lugar, um local, uma tenda para ele, para que ele pudesse ali habitar junto com aquele povo. Então o tabernáculo, que também conhecido como santuário, conhecido também como tenda da congregação, ela é como se fosse a igreja de hoje. Ela aponta para a igreja. Ela faz uma convergência para a igreja.
tá bom? E a igreja de hoje, ela tem esses mesmos princípios que a gente vai ver aqui do Velho Testamento. Olha que coisa interessante. Então vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo capítulo 25, versículo 1. Êxodo 25, versículo 1. Vamos lá. Do 1 em diante. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebereis a oferta de todo homem cujo coração levar a contribuir. Esta é a oferta que receberei deles: ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de berilo, pedra de engarte, engarte para o colete sacerdotal e para o peitoral. Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E fareis conforme tudo o que eu te mostrar, como modelo do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Olha, quem fala isso? Deus fala para Moisés. Deus sente um desejo de se manifestar através desse tabernáculo, a sua presença no meio dessa tenda também conhecida como tenda da revelação, não é? Lá no deserto. Mas ele pede, o que eu acho interessante é que Deus, com todo o seu poder infinito, né? Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, o céu, o mar, a terra, tudo, né? Mas a tenda, o local onde ele iria habitar, ele não construiu. Ele pediu para quem? Para o seu povo construir, dando ali as ofertas, né, para os utensílios e para toda a construção dessa tenda. Então é interessante isso. Hoje muitas pessoas dizem assim: a igreja não é importante, muitas não, algumas pessoas, a gente não precisa de templo, a gente não precisa da igreja, eu sou a igreja, para adorar a Deus eu não preciso de estar numa igreja e tal. Olha, preste atenção. A presença de Deus era manifestada através do tabernáculo, a importância de um local. É claro que Deus está em todos os lugares, mas existe um local onde ele é invocado, onde ele é adorado. Então é errado as pessoas dizerem que não precisam de igreja. Tem aí os desigrejados, né? Pessoas que falam que a igreja, o templo físico não é importante. E a gente vai ver, está vendo aqui, que é importante. E somos nós que devemos construir, somos nós que devemos abrir. Deus queira que muitas outras igrejas sejam abertas. É melhor igreja do que boca de fumo, é melhor igreja do que bares, não é? É melhor igreja do que qualquer outra coisa que venha destruir a família. Então, em pleno deserto, Deus fala para Moisés para que o povo pegasse daquilo que tinha do melhor e ofertasse para a construção desse santuário. Olha o que ele fala no versículo 8. Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Olha a importância, né, desse tabernáculo que aponta para hoje a igreja cristã. Tá bom? E o versículo 9 diz: E farei conforme tudo o que te mostrar, como modelo do tabernáculo e também dos seus utensílios. Então Deus ia falando e mostrando tudo como deveria ser feito, tá bom? O tabernáculo, ele não era muito grande. Não, ele não era uma catedral, não era uma grande construção. O tabernáculo, ele tinha um comprimento de 13,5 metros. Então,
tamanho de uma casa normal, comum, né? 13,5 metros, com a frente de 4 metros e meio. Então não era grande. A altura um pouquinho maior do que a nossa casa, né? Nossa casa geralmente é de 3 metros, o tabernáculo tinha 4,5 metros. Então era pequeno. Por que era pequeno? Porque o povo estava caminhando no deserto, indo para a terra prometida. Então não era uma tenda fixa, não era uma igreja na época fixa. Ela tinha que ser desmontada, e aí o povo desmontava o tabernáculo, todos os seus utensílios, andava, e Deus dizia assim, para aquilo, para ali, eles tinham que montar a tenda novamente. Né? Montaram várias vezes essa tenda até chegar em Jerusalém, onde não foi preciso mais montar essa tenda, porque lá na frente Salomão ele constrói a tenda fixa, né? Que é o templo. Imitando a que era do deserto, Salomão ele faz o templo físico, tá bom? Amém? E Deus também ele dá algumas instruções para os utensílios. Amém? Então, Deus ia falando, olha, façam isso, façam aquilo e tal, os móveis são de tal altura que eu quero, como é que eu quero. Então ele foi instruindo, quer dizer, a tenda, ela nas suas medidas, nos seus utensílios, eram dados pelo próprio Deus, por revelação divina para Moisés. Tudo na medida, tudo isso aponta, né, a tenda e os seus móveis e utensílios, e todos eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos entender mais sobre isso. Tá bom? Tudo isso tinha, né, essa tenda, tinha uma importância, ela tinha uma simbologia da presença de Deus. Tudo foi feito ali, que eu vou começar a explicar a partir dessa live, né? Cada utensílio, cada ponto simbólico, espiritual daquilo é a presença de Deus e também aponta para a pessoa de Jesus. E bem na entrada dessa tenda, se você tiver curiosidade, você, depois dessa live, coloca assim, tabernáculo, ou tenda da revelação, ou tenda do Senhor, e vai lá em imagem, você vai ver exatamente como é que era essa tenda, né, esse tabernáculo. E você vai ver que ela era cercada pelo muro de tecido, né, que separava a tenda do outro espaço. E bem na entrada havia o altar do sacrifício. E eu quero falar agora sobre esse altar do sacrifício. Tá bom? Bom, eu acho que eu vou falando logo tudo que tinha dentro, tá bom? E aí eu volto para o altar do sacrifício. Então, bem ali na entrada tinha o altar do sacrifício, mais um pouquinho na frente tinha a pia de bronze, tá bom? Também tem um significado que eu vou falar na próxima quarta-feira. Depois da pia de bronze, tem um local, entrando já dentro do tabernáculo, a gente se depararia, né? Se a gente entrasse naquele momento, o sacerdote entrando naquele momento, se deparava com a mesa do incenso, ou o altar do incenso, o candelabro e a mesa dos pães. Passando desse local santo, tinha o local santo dos santos, onde havia a arca da aliança. Tá bom? Então vamos voltar um pouquinho, eu vou falar de cada um. Nós vamos entrar, cada quarta-feira, nós vamos entrar, né, ponto a ponto, nesse tabernáculo, e eu vou explicando tudo para vocês, utensílio por utensílio, tá bom? Então nós vamos voltar agora para o altar do sacrifício, né? Ou o altar do holocausto. Ok? Então abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 27. Êxodo 27, do 1 ao 8. Êxodo 27, do 1 ao 8. Então vamos lá. Farás também um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, com comprimento e largura de 5 côvados e 3 côvados de altura. Um côvado equivale a 45 centímetros.
tá bom? Então depois você faz o cálculo aí, se você quiser ver mais ou menos o tamanho do que era feita essa caixa para o altar do sacrifício, tá bom? Farás sair pontas nos seus 4 cantos, então nos 4 cantos da caixa, né? Nos 4 cantos da caixa, eles fizeram uma ponta. A ponta era pontiagudo, como se fosse um chifre saindo de cada canto, tá bom? Farás sair, o versículo 12, farás sair pontas nos seus 4 cantos. Essas pontas formarão uma só peça com o altar. E tu o revestirás de bronze. Então depois cobria toda aquela madeira com bronze. Farás também as vasilhas para recolher as cinzas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios serão feitos de bronze. Então, assim, de uma maneira bem fácil para você entender, era como se fosse ali uma churrasqueira. Pronto, para você entender. Era uma churrasqueira. Na churrasqueira a gente não tem, né, os garfos, não tem ali o espeto, não tem a pá para limpar ali o cavão, as espátulas, enfim, tá bom? Então era uma churrasqueira. Mas não era churrasqueira, não vai sair dizendo aí que o pastor falou que o altar do incenso era uma churrasqueira. Eu só estou dando aqui um exemplo, tá bom? Porque ali os sacrifícios eram queimados, tá bom? E ali, queimados, vira cinza, então era preciso tirar, remover aquelas cinzas. Então, pelo amor de Deus. Tá bom? 4. Farás também uma grelha de bronze, ó, a grelha relacionado lá, tá bom? De bronze, em forma de rede, colocarás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. E colocarás debaixo da borda em volta do altar, de modo que chegue até o meio do altar. Farás também varas para o altar, varas de madeira de acácia, revestida de bronze. Se você tiver curiosidade, se você gostar da palavra de Deus, e você quiser descobrir por que Deus escolheu a madeira de acácia, faz uma pesquisa, não vai dar tempo. Cada detalhe aqui, se a gente for atrás, a gente vai passar aqui 5 horas só de live, tá bom? Mas por que madeira de acácia? Por quê? Então faz uma pesquisa aí, eu sei que você vai fazer, que você é curioso. Tá bom? Revestida de bronze. Essas varas passarão pelas argolas e estarão de um e de outro lado do altar, quando este for carregado. Como eu falei para vocês, era uma tenda móvel. Então eles ficavam no lugar, Deus mandava sair, eles desmontavam tudo, pegava, né, e carregava esses utensílios, né, com a vara, né, no ombro, carregando, enfim. Tá bom? Tu o farás oco, e de tábuas será feito conforme te foi mostrado no monte. Tá bom? Então, aqui a descrição de como era o altar do sacrifício. Agora vamos ver qual era a sua função, tá bom? Qual era a sua função? Bom, ali era para oferecer sacrifícios. Se você for ler o livro de Levítico, Deus instituiu para cada bênção que ele queria alcançar, ele tinha que fazer algum sacrifício. Para cada agradecimento a Deus, ele tinha que entregar alguma coisa para Deus. Lembrem que o tabernáculo foi feito através das ofertas voluntárias, conforme proposto do coração do povo de Israel, que estavam ali no deserto. Quanto a esse altar do sacrifício, tudo tinha que ser apresentado ali em agradecimento ao Senhor. Tá bom? Por exemplo, na semana da primícia, na festa das primícias, quando as pessoas, quando o povo de Israel fazia suas plantações, colhiam ali as suas frutas, eles tinham que tirar como agradecimento ao Senhor os primeiros frutos e levar para o tabernáculo em agradecimento a Deus. E ali era feito todo um sacrifício, tanto de vegetais quanto de animais, tá bom? E havia também os sacrifícios das culpas, dos pecados,
Tá bom? Então, quando uma pessoa no Velho Testamento cometia um pecado, o povo de Israel ali cometia algum pecado contra o irmão, contra o Senhor, contra si mesmo, enfim, tudo ele tinha que matar alguma coisa, no caso, algum animal. Então, era levado conforme a culpa daquela pessoa, conforme o tamanho do seu pecado. Aí você teria que ler o livro de Levítico, é muito interessante, né? Por exemplo, se alguém pecasse contra o seu irmão, então para que Deus perdoasse o pecado, né, da ofensa que alguém fez pelo próximo, pelo irmão, se alguém roubou alguma coisa, enfim, tinha que ir até o tabernáculo fazer um sacrifício de algum animal, porque o sangue tinha que ser derramado, porque o sangue daquele que ofendeu estava em pecado e não podia entrar na presença de Deus, tá bom? Então o que acontecia? Conforme o pecado, conforme a culpa, aquela pessoa tinha que levar um cordeiro, um pombo, né, um boi, enfim. Aí eu não vai dar tempo de eu explicar isso no mínimo detalhe. Mas no livro de Levítico, você pesquisando, você vai ver como é que eram feitos esses sacrifícios. Então, esses sacrifícios eram queimados. Esses animais eram mortos diante ali do altar do sacrifício e queimados. E toda aquela fumaça subia aos céus e Deus recebia o cheiro daquele sacrifício. Tá bom? Então vamos ver lá em Êxodo capítulo 29, versículo 10. A leitura é um pouquinho longa, mas vamos lá. Êxodo 29, 10. Acharam aí? Então vamos lá. Mandarás trazer o novilho diante da tenda da revelação. E Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Matarás o novilho em sacrifício diante do Senhor, à entrada da tenda da revelação. Então vamos lá. Uma vez por ano, todo pai de família tinha que ir para o tabernáculo. Aonde eles estivessem, eles tinham que se reunir com toda a sua família, todas as tribos, e ficavam reunidos ali ao redor do tabernáculo. Essa reunião, esse encontro se chamava de Festa dos Tabernáculos, Festa das Tendas, Festa das Tendas das Revelações. Então ali eles se encontravam ali. E cada família tinha que levar um cordeiro macho sem defeito para morrer, para ser sacrificado, para morrer no lugar daquela família, daquele pai de família e da sua esposa e das suas famílias. Por quê? Porque todo homem nasce em pecado, por causa do pecado original de Adão e Eva, e a gente conhece essa história. Então a forma que Deus encontrou de o homem se aproximar a ele, adorar a ele, era fazendo um sacrifício. Como Deus não queria que nós nos sacrificássemos, por quê? Porque o nosso sangue estava contaminado pelo pecado. Então, para eu chegar diante de Deus, eu tinha que sacrificar alguém que não tinha pecado. E esse alguém era um animal, porque o animal irracional, não tendo pecado, então alguém tinha que fazer esse sacrifício. Então o que faz? Cada pai de família criava ou comprava um cordeiro, um carneiro. Agora ele tinha que ser perfeito. As unhas, as orelhas, né? A dentição, porque senão aquele cordeiro ia ser reprovado. Não poderia trazer um sacrifício defeituoso diante do Senhor. Aí agora eu faço uma ponte. Lá quando Jesus estava no templo, onde ele deu chicoteadas naqueles vendedores que estavam lá. Por quê? Porque aqueles vendedores estavam vendendo todo tipo de sacrifício que não prestava. Os animais não prestavam ali, os animais estavam, vamos supor, doentes, pirentos, as unhas estavam, enfim, né? Aqueles animais. Então, e as pessoas estavam comprando aquilo e ofertando ao Senhor.
fazendo um sacrifício de qualquer jeito, de qualquer forma. Então Jesus ele se irou de tal forma, porque aquelas pessoas estavam vendendo e comprando sacrifícios piores, sacrifícios com defeitos para o Senhor. Nosso Senhor, quando nos pede algo, nos pede de coração e devemos dar o melhor para Deus. Então, uma vez levando esse sacrifício para o sacerdote pedia para que o pai de família colocasse a mão sobre a cabeça daquele cordeiro. O sacerdote ali cortava o pescoço do cordeiro e naquele momento o pecado daquele pai de família ele era colocado naquele cordeiro que foi sacrificado. Quer dizer, havia uma transferência de culpa, uma transferência de pecado. Depois, o sacerdote pegava aquele sangue, aspergia sobre o pai de família, sobre a sua esposa e sobre seus filhos, e todos eles estavam perdoados da sua culpa. Depois, o sacerdote abria aquele animal, tirava o coração, tirava os rins, tirava as tripas, tirava tudo e jogava ali para ser queimado, colocava ali no altar do incenso para ser queimado, e aquela família saía dali louvando e adorando ao Senhor, pois os seus pecados diante de Deus tinham sido perdoados. Olha, havia todo um ritual no Velho Testamento, lá no tabernáculo, para perdoar os pecados das pessoas. Olha só que bênção, como é que Deus, né, é maravilhoso, tá bom? Então vamos continuar aqui a leitura, ok? O versículo 12. Depois pegarás um pouco do sangue do novilho e passarás com o dedo sobre as pontas do altar, todo o restante derramará à base do altar. Também pegarás toda a gordura que cobre as vísceras, aquilo que eu já falei, né? A protuberância do fígado, dos rins, a gordura que houver neles, e os queimará sobre o altar. Mas queimará fora do acampamento a carne, o couro, o excremento do novilho, o sacrifício, tal. Tá bom? E aí a leitura aqui, ela continua, tá bom? Então vamos lá. Uma vez entendido sobre isso, a gente agora vai fazer uma ponte para o Novo Testamento. Então vamos lá. Havia uma tenda chamada tabernáculo. Na entrada desse tabernáculo havia um altar chamado altar do sacrifício ou altar do holocausto, que é a mesma coisa. Nesse tabernáculo havia um sacerdote que fazia esse sacrifício. Porém, apenas o sumo sacerdote podia entrar na tenda. A gente vai falar isso lá na frente. Então havia os sacerdotes e o sumo sacerdote que é que fazia esses sacrifícios e assim entraria ou entrava na tenda. Tá bom? Agora, como eu falei para vocês, tudo isso aponta para Jesus. Já imaginou se Jesus não tivesse sido o Cordeiro de Deus? A gente talvez, né? A gente, para ter o perdão de Deus, teria que fazer todo esse processo aqui. Já imaginou? Todo ano você ter que criar ou comprar um cordeiro para sacrificar aquele cordeiro, para você ser aspergido pelo sangue desse animal. Havia todo o sacrifício. Mas isso tudo aqui aponta para o Cordeiro de Deus. Você já sabe de que eu estou falando, nosso Senhor Jesus Cristo, para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não é verdade? Ok? Agora, Jesus Cristo, vamos ler a palavra? Vamos ler a palavra, que às vezes eu vou me empolgando aqui e acabo falando o que, antecipando aqui na palavra. Em Hebreus capítulo 8, lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 8. Você vai ficar maravilhado com o que vai ser pregado aqui. Hebreus capítulo 8, versículo do 1 ao 5. Então vamos lá. O ponto principal do que estamos dizendo é este. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita
da majestade no céu. Lembra que eu falei que no Velho Testamento, no tabernáculo, havia um sumo sacerdote? Aqui, Paulo, no livro de Hebreus, está falando de um sumo sacerdote. Vamos lá? Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu. Versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Presta atenção. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas pacíficas. Por isso, era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Então vamos entender. Até o sumo sacerdote, ele tinha que, pelo pecado dele, porque todos nós pecamos e carecemos da graça e da glória de Deus, até o sacerdote, antes de ele fazer o sacrifício por alguma família, por algum homem, ele tinha que fazer primeiro por ele, porque ele também é um pecador. Era também um pecador. Então o que o Paulo está falando? Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, que se assentou à direita da majestade no céu, de Deus. Ele é ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo. Jesus Cristo é o próprio tabernáculo. Vamos lá. Que o Senhor ergueu, não o homem. O primeiro tabernáculo, quem ergueu foi o homem. O segundo tabernáculo, Jesus Cristo, quem ergueu não foi o homem, foi o próprio Deus. Olha que maravilha. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar oferta e sacrifício, por isso era necessário que o sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Então vamos lá. Se ele tivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam oferta segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado. Vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Então preste atenção. Jesus Cristo é o tabernáculo de Deus. Outra comparação, ele é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo ele é o cordeiro. Então ele faz a obra completa que era feita no Velho Testamento, no Novo Testamento. Ele faz uma obra completa, sendo ele o cordeiro que foi dado como sacrifício pelas nossas culpas. O sangue dele foi derramado no altar do sacrifício, ali na cruz, para que a nossa culpa, para que o nosso pecado fosse redimido pelo seu sangue, e ele aspergiu o seu sangue, sendo ele o sumo sacerdote perfeito, sendo ele o próprio cordeiro, sendo ele o próprio altar do sacrifício. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Já está sentindo aí a unção? Eu já estou sentindo aqui, viu? Amém? João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha só, no Velho Testamento, o povo de Israel, o Cordeiro tirava só o pecado daquele povo, daquele homem, daquele pai de família, daquela família. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu Cordeiro, para que todo aquele que nele crê não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ampliou o plano de salvação para toda a humanidade. Antes era só para Israel. Agora não. Agora o Senhor estendeu. João Batista, quando estava ali a batizar
no Rio Jordão, quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz uma ponte, uma comparação entre o cordeiro que era sacrificado lá no Velho Testamento, no tabernáculo, agora estava ali diante dele. O cordeiro que ia ser imolado, sacrificado, seu sangue derramado, não só pelo povo de Israel, não só por um pai de família, mas por toda a humanidade. Amém? Então ele é o cordeiro, ele é o sumo sacerdote, ele é o tabernáculo todo, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que fez a obra perfeita no tabernáculo, porque no Velho Testamento não era perfeito. Por que não era perfeito? Porque a nossa culpa, como eu já falei, era transferida para o animal. E o próprio sumo sacerdote era um pecador, mas Jesus Cristo não tinha pecado, sendo filho de Deus, sumo sacerdote, cordeiro, sacrifício, sangue, obra perfeita, a obra majestosa, mais perfeita. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Olha só, preste bem atenção para essa leitura. Preste bem atenção para o que vai ser falado aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote, aleluia, dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação. Olha como ler a Bíblia, como eu falei para você no início, não é fácil. Para você ler Hebreus, você precisaria ter lido ali Êxodo. Entendeu? Não é fácil, porque você precisa de um conhecimento prévio. Então quem vai ler Hebreu e ler, mas o que ele está falando aqui? Né? Quem é esse sumo sacerdote? Quem é esse tabernáculo? Mas agora, quando você pega gosto pela leitura da Bíblia, que você vai descobrindo, né? Buscando aqui associações, contexto, paz, é assim, maravilhoso. Olha só que talvez você já tinha lido aqui Hebreus, já até leu Hebreus, principalmente aqui o 9, mas ainda não tinha ligado uma coisa com a outra. Ele está falando do tabernáculo do Velho Testamento. Que a presença de Deus se dava naquele Velho Testamento. Agora ele está fazendo uma comparação, falando aqui para o povo hebreu, dizendo que Cristo, ele veio como sumo sacerdote, e sendo por ele, por meio do tabernáculo mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação. Então, aquele tabernáculo era Jesus puro no Velho Testamento. E no Novo Testamento, o tabernáculo, a promessa, a palavra, a simbologia se fez toda nele. Aleluias. Olha que bênção. O versículo 12 diz: e não por meio do sangue de bodes e no vinho, mas por meio do seu próprio sangue, entrou de uma vez por toda no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Lembra que eu falei que o sumo sacerdote, para ele entrar no lugar santíssimo onde tinha o tabernáculo, ele tinha que fazer um sacrifício por ele. Porque se ele entrasse lá em pecado, ele ia ser fulminado pela glória de Deus. Porque Deus não se deixa escarnecer. Mas Jesus Cristo, ele entrou no lugar santíssimo, quer dizer, ele entrou na presença de Deus, porque ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, ele é o sacrifício, e ele entra na presença do Senhor de uma vez por todas. Porque lembra que eu falei? Todo ano a família tinha que fazer esse sacrifício.
Agora não precisamos mais fazer sacrifício. Sabe por quê? Porque ele fez o único e o perfeito sacrifício por mim e por você. E pastor, o que é que eu faço para ter o sangue dele, para fazer essa transferência de culpa? Agora eu entendi, pastor. Aceite ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque aonde ele está, você também vai estar. Ele está onde? Ele está no tabernáculo de Deus, assentado à direita. E ele vai te chamar para entrar para esse tabernáculo, sabe por quê? Porque você se revestiu do sangue dele, aceitando-o como Cordeiro e Salvador da sua vida. Entendeu agora? Entendeu o que é se converter? Se converter não é só deixar de beber, deixar de fumar, deixar de se prostituir. Isso aí vai ser a consequência de uma vida voltada para Cristo. Se converter a Cristo é o aceitá-lo como sacrifício pela sua vida, porque o seu sangue, o meu sangue, o sangue da humanidade, não serve para sacrifício, mas o sangue do Cordeiro, o sangue carmesim do nosso Senhor Jesus Cristo, esse sim nos faz entrar na presença e na santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sumo sacerdote, ele vai voltar. Ele já está à porta. Os sinais já estão aí. E a trombeta vai tocar. E ele virá sobre as nuvens com os seus anjos e levará o seu tabernáculo de hoje, levará a sua igreja. Então acorda, igreja. Acorda. Amém? Acorda, igreja, porque o nosso Senhor vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Versículo 13 diz: porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e de touros das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Jesus Cristo. Então, se isso funcionava no Velho Testamento, se uma pessoa era perdoada dos seus pecados, no Velho Testamento, com sangue de bode, de cordeiro, de animais, quanto mais pelo sangue de Jesus. Olha que coisa linda. Se isso funcionava no Velho Testamento, vamos ter fé. E cremos que funciona no Novo Testamento. O sangue de Jesus nos redime de todo o pecado, nos purifica de todos os pecados. Versículo 14, repetindo: quanto mais o sangue de Cristo, que é imaculado, quer dizer, sem mancha, sem mácula, imaculado. Lembra que o cordeiro no Velho Testamento tinha que ser macho, apontando para Jesus Cristo, macho, sem defeito, está aqui, ó, imaculado. Por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, ele, o sacrifício, o cordeiro, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Todas as obras do passado são obras mortas. Deixemos de servir a um Deus morto, as imagens, a idolatria, para servirmos a um Deus vivo. Aleluia. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Eu vou ler novamente. Por isso ele é um mediador. Só existe um mediador entre o homem e Deus. Jesus Cristo, o Filho. Só existe um. Não existe mais ninguém, nenhum nome no céu, na terra, debaixo da terra. Ninguém, por mais que tenha sido bom, santo, por mais que tenha feito milagres, coisas maravilhosas, por mais que tenha morrido por alguém, ou por uns tantos, ninguém é mediador entre nós e Deus. Somente aquele que é o sumo sacerdote, o altar do sacrifício e o cordeiro, que derramou o seu sangue por nós. Sangue imaculado. Amém?
Que maravilha! Não existe outro mediador, só existe Jesus Cristo, porque só Ele sofreu a morte para a redenção, para a troca, para a compra das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, o pecado. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém? Vamos morar no tabernáculo de Deus. Vamos ver o nosso próprio tabernáculo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? 2 Coríntios, aliás, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Tá gostando? Dá um glória a Deus aí bem alto. Em nome de Jesus. Que maravilha. Filipenses capítulo 2, já estamos encerrando. Não dá nem vontade de terminar. Está tão boa essa conversa. Está tão assim maravilhosa. Uma presença de Deus assim tão forte aqui. Eu tenho certeza que aí também. Que não dá vontade de terminar. Mas vamos terminar. Vamos deixar com um gostinho de quero mais. Tá bom? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, mais uma vez, faz uma comparação ao cordeiro. O cordeiro era entregue, e o cordeiro não dava um gemido. O cordeiro, ele não reclama nem quando o pescoço dele está sendo cortado. Assim como o cordeiro foi entregue ao sacrifício, Jesus Cristo se humilha diante das autoridades para ser entregue como um cordeiro, cordeiro sem defeito. Amém? Sendo obediente até a morte, e morte de cruz, assim como um cordeiro também era obediente, levado ali o sacrifício, Jesus Cristo como um cordeiro também mudo, cordeiro mudo, também foi entregue à morte de cruz. Versículo 9. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Vou repetir. E lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Não existe nome maior do que o nome de Jesus. Não existe. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, os anjos, na terra, o homem, e debaixo da terra, Satanás e seus demônios. Oh, glória! Eita glória! Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e até debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua, todo joelho se dobrará e dirá: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Aleluias! Glória a Deus! E vamos encerrar com 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Eita glória! Deus é bom demais. 2 Coríntios 5,17. Um texto que eu gosto muito. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que se faz tudo novo. Esse texto também está relacionado com tudo. Ele faz um resumo de tudo que a gente já estudou aqui. Então vamos lá. Portanto, se está em Cristo, e nós estamos em Cristo, fomos remidos, lavados pelo sangue de Jesus, ele fez a obra perfeita do sumo sacerdote, ele foi o próprio cordeiro, e o sacrifício foi apresentado diante do Senhor. Amém? E por isso eu estou em Cristo, porque eu aceitei como Senhor e Salvador da sua vida, aceitei o seu sacrifício para redimir, transferir sobre ele a minha culpa. Então eu estou em Cristo. Por isso eu sou uma nova criatura, quer dizer, não há pecado, não há condenação. Amém? E toda vez que pela falha, pelo erro,
eu pecar, eu recorro ao sacrifício de Jesus Cristo, me arrependendo verdadeiramente, e o sangue de Jesus, que ainda está vivo, vai me redimir e vai te redimir também, porque nós estamos na graça do Senhor. E na graça há perdão para os pecados. Amém? As coisas velhas já passaram. O que é que já passou? Aquele tabernáculo feito pela mão dos homens, pela oferta dos homens, aquele altar do sacrifício, aquele ritual do sacrifício dos cordeiros, do sangue, das vísceras que era tirado. Isso tudo já passou. Não é mais para fazer essas coisas. Amém? Isso tudo já passou. E tudo se faz novo, ou melhor, agora é no céu. Agora vamos esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos esperar. Até porque nós estamos vivendo um momento bíblico. É ou não é? E haverá pestes, e fomes, e terremotos. Hein? Estamos ou não estamos? Esse vírus é uma peste. O que é uma peste? É uma doença que vai além da linha do horizonte de um país. Não tem cura. As pestes não têm cura. Eu já falei sobre isso em alguma live aí atrás. Não tem cura. Peste não tem cura. Então é permissidade de Deus. Então é um sinal bíblico. A igreja tem que se preparar. Os sinais, as profecias de Jesus estão se cumprindo. Pandemia, Covid-19, todo mundo em casa, não podendo ir para a igreja. Isso é bíblico. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para o céu. Olhar para o céu. Porque os sinais na terra já estão aí. Já estão acontecendo. A qualquer momento, o nosso Senhor virá e nós subiremos com o nosso tabernáculo, com o nosso Cordeiro de Deus, com a nossa salvação, com o nosso Senhor. Amém? Foi abençoado? Glória a Deus! Que maravilha, gente, é lindo, é lindo. A palavra de Deus é muito linda.